tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de abril de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2267. Ele tem 5 páginas, 43 logias e 11 máximos. O tema é feminino evolutivo. A especialidade é autoevoluciologia. Quem redigiu o verbete aqui, com muito critério, foi a professora Elisete, que vai defender os temas pelo Skype. Definição. O feminino evolutivo é a manifestação pensênica sadia da feminilidade, expondo o arcabouço intraconsciencial da consciência, homo ou mulher, após o emprego da autodesconstrução cosmoética deliberada de estigmas ou condicionamentos nosológicos inculcados na estruturação do próprio temperamento, em consequência de inúmeras ressomas em corpo de mulher. O holopensene feminino atrator, o holopensene interassistencial, a autodesprogramação de condicionamentos anticosmoéticos da feminilidade, o ginotemperamento presente na consciência em corpo de homem, o ginossoma propiciando a autorreciclagem radical em prol do feminino evolutivo. As reciclagens intraconscienciais advindas na alternância ginossoma-androssoma. A coexistência do masculino e feminino em qualquer consciência. O fato de a homossexualidade não ser a expressão do feminino evolutivo. A exumação dos ginotemperamentos sadios, genuínos e específicos. A desconstrução de preconceitos do feminino no mundo masculino. E por aí vai. Eu li apenas um pedaço, que a fatologia tem mais de 20 linhas. Agora, as projeções conscienciais revelando o nível evolutivo pessoal. As aulas do curso intermissivo sobre as oportunidades evolutivas da consciência ressomada em corpo de mulher. A inevitável reconciliação entre o androtemperamento e o ginotemperamento multiexistenciais da consciência em trajetória evolutiva. A seriexialidade na condição da paratecnologia evolutiva para a harmonização das energias yin e yang. Ainda tem mais coisa ainda, eu li só um trecho. Agora, na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos autodiscernimento afetivo, autoridade feminina cosmoética, efeito macho-fêmea, genopensene e raiz do temperamento. Frase enfática. O feminino evolutivo acelera o autodesassédio dos lixos mentais residuais, preparando a consciência intermissivista homem ou mulher para alçar maiores desafios interassistenciais. Agora, você prioriza quais reciclagens intraconscienciais relativas aos gêneros humanos? Já realizou as mudanças oportunizadas na atual existência? A filmografia tem um filme, Grandes Esperanças, é aquele Great Expectations. E na bibliografia específica tem 3 fontes. Agora, a mega análise aqui com João Paulo. São 20 itens. Ginotemperamento, ginossomática, ginopensenidade, seriexialidade, feminilidade, anticonflituosidade, maturidade, assistencialidade, gênero, ressomas, condicionamentos, duplismo, interrelações, interdependências, intraconscienciologia, intrafisicologia, autoevoluciologia, proexologia, autodiscernimentologia e autoconscienciometrologia. Agora, hoje nós temos aí do dicionário, o tema é aglutinaciologia. Isso é dentro da mega fraternológico. O argumento é mega fraternológico. Agora, eu chamo a atenção aí para a supercomunicologia,
que além desse argumento ainda tem mais 7 outros aqui que nós listamos. Agora, questionamento. Professor, há 15 dias reduzi a carga horária de sono para poder me dedicar à pesquisa da conscienciologia. Vou dormir logo após a TENEPS, às 21 horas, e estudo a partir das 3 da manhã. Após, vou direto ao trabalho, parando apenas meia hora antes da tertúlia. Não estou me sentindo cansada, pois faço bastante MBR, mas tenho suado mais do que de costume. Será que isso é assistência ou problema de saúde por estar dormindo bem menos? É problema de saúde que você está acabando com o seu corpo, está tudo errado. Quanto tempo vou levar para me acostumar a dormir apenas 5 horas por dia, uma vez que dormia até 9 horas por dia? Você tem que demorar, no mínimo, 2 ou 3 anos, e ir aos poucos. O certo mesmo para a maioria das pessoas, se elas são mais jovens, elas têm que acabar 1 hora por ano. Se você dormia 9 horas, está passando para 5, você tem que demorar 4 anos para fazer isso. Isso é a regra para a pessoa não dar tilt. Sabe o que é tilt? Ela vai bater pino, ela vai ficar avariada. Você já está começando, o processo de transpirar já mostra que o organismo está reagindo, para ver o que faz para tirar a intoxicação que está dando maior. Então está suando mais, a transpiração já mostra isso. Para com isso o mais depressa possível. Procure, olha bem como era o período que você dormia. Será 8 ou 9 horas. E diminua 1 hora. E vai com calma. E você tem que... São vários anos. Outra coisa, você não falou a sua idade. Isso também interfere. Precisa a gente saber também a idade para ver, porque às vezes pode ser até pior, dependendo da idade. Agora, para a nossa professora Elisete, lá no Skype, a verbetógrafa poderia nos detalhar 2 itens da fatologia, página 30, primeira e 7ª linha. A autodesprogramação de condicionamentos anticosmoéticos da feminilidade e a exumação dos ginotemperamentos sadios, genuínos e específicos. Como realizá-los hoje, sendo uma consciência masculina nesta vida? Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade. Sobre a autodesprogramação de condicionamentos anticosmoéticos da feminilidade, é que, na realidade, a gente tem uma educação que não favorece muito, né? Então, um desafio, né, na vida adulta é a gente conseguir desprogramar esses condicionamentos anticosmoéticos, principalmente porque a educação também é muito machista. E exumar, né, ginotemperamentos sadios, genuínos e específicos, que é uma consequência, quer dizer, a partir do momento que a gente reconhece aquilo que não nos favorece, aquilo que não nos ajuda, a gente consegue melhorar, né, essa inteligência que vem do lado feminino da consciência. Agora, ó, continuando, na Teoriologia, página 31, 3ª linha, poderia nos explicar a teoria do ânimos e ânima? Certo. Vem da psicologia junguiana, onde o ânimos seria o nosso androtemperamento, né? É o androtemperamento da mulher, seria o homem psíquico da mulher. Eu faço uma associação, quantas vezes nós hoje, mulheres, já fomos homens, né? Então a gente tem esse perfil masculino também. E isso, de alguma maneira, tá ativo. E a gente precisa ter um equilíbrio entre o ânimos e o ânima, porque o que é o ânima? O ânima é o ginotemperamento, né, que está no androssoma, quer dizer, é a mulher psíquica do homem. A consciência, nessas ressomas múltiplas, ela precisa calibrar o ginotemperamento e o androtemperamento. Então, seria o ânimos e o ânima, né, associando. Porque se eu tiver um ânimos, eu que sou mulher, né, tiver um ânimos muito forte, eu
tenho a possibilidade de, como mulher, não conseguir me impor e ficar muito receosa na frente de homens que eu considero fortes. Então, é uma teoria junguiana, e eu tento colocar, eu tento associar essa teoria às múltiplas vidas. Eu não sei se eu consegui explicar. Agora, na mitologia, página 32, primeira linha. Por favor, explique o mito das deusas. É que existe muito na Socin a ideia das deusas, né? Então, como ser igual a uma deusa, a deusa Afrodite, né? As deusas que existem no imaginário coletivo, no inconsciente coletivo. Na realidade, isso é um grande mito, porque o que a gente precisa é descondicionar, desconstruir esses comportamentos, né, que não nos favorece a assumir realmente a inteligência que está no lado feminino. Né? Então, o mito das deusas seria, assim, uma coisa ainda muito infantil, simbólico, digamos assim, né? Mas não favorece, porque a gente não consegue colocar realmente em prática. Na realidade, a gente precisa ressignificar fatos vividos. Agora, eu sou obrigado a reconhecer que eu tenho algumas deusas vivas aí que comigo, que trabalham comigo, tá? Elisete, eu só lembro disso. Certo. Palpáveis, concretas, sabe? Agora, gente, eu queria chamar a atenção que hoje nós temos 2 bustos aqui dos amigos de vocês do passado. O primeiro é o William Wilberforce, que esse homem aí foi um político britânico, filantropo, que ele trabalhou muito no movimento para abolir a escravatura. Ele era fora de série, um grande cara na ocasião, uma cabeça, uma inteligência. E aqui nós temos um colega da gente, que era um médico, que era médium, também eles colocaram médium ali, mas esse cara era médico, fora de série, que é o Francisco Antônio Mesmer, quer dizer, o Franz Anton Mesmer. Ele era um alemão e ele era magnetizador, criou muito problema. Agora, o magnetismo animal dele é justamente a bioenergia, essa energia consciencial que a gente fala aqui. Só que tem que, na ocasião, era demais, né? Quase mataram o homem lá, com tanta coisa que fizeram com ele. Agora, ele era fora de série. Agora, que ele era médium, não há dúvida que era também. A gente é obrigado a reconhecer. O homem era fora de série. Elisete, vou fazer uma pergunta para você aqui na página 31. É o último item, lá embaixo, o último item da fatologia. Assistencialidade apreendida nas vivências ginossomáticas. O que você vê de diferença na assistencialidade masculina e feminina, predominantemente? Digamos assim, quando você está num corpo de mulher, você tem um cérebro também específico, né? Tem muita coisa igual, mas tem um cérebro específico. Você tem algumas sensibilidades, né, dentro do processo da assistência. Agora, a assistência num corpo de homem, no androssoma, também é muito forte, sem dúvida alguma. Agora, o feminino tem suas particularidades, né? Tem coisas que são próprias do feminino. Então, quando você faz a assistência usando muito dessa sua energia feminina, você percebe algumas diferenças. Alô? E mas o que você colocaria assim de alguns pontos mais fortes assim que diferenciam um e outro, assim que predomina neles, entre feminino e masculino? Na assistência feminina, comparando com a assistência masculina, é isso? Isso mesmo. É essa a pergunta? É essa a pergunta, se eu entendi? Como que eu comparo a assistência feminina com a assistência do masculino? Isso, é só colocar alguns pontos que você acha que predominem, assim, que caracterizem bem forte um e outro. Talvez, assim, para exemplificar, uma sensibilidade, uma intuição, né?
mais apurada, não que o homem não tenha a intuição, não é nesse sentido, mas assim, é o tipo de intuição, o tipo de sensibilidade que provavelmente é diferente, né? Porque homens e mulheres são diferentes, mas a consciência em si, ela precisa desenvolver tanto o seu lado feminino quanto o lado masculino. Por isso que a gente está alternando, né, em somas diferentes. Eu diria que eu poderia exemplificar muito pela intuição, né? Talvez o tipo de intuição, o tipo de sensibilidade, mas de qualquer jeito é assistência, né? Só que são em somas diferentes. Ok, obrigado. Elisete. Oi. É o seguinte, aqui na fatologia, Certo. na sexta linha, a exumação do gino, temperamento sadio, genuínos e específicos. Sim. Uhum. Podia aprofundar isso? Certo. É assim, ó, quando a gente vai fazendo descondicionamento, vamos lá, nós estamos numa sociedade ainda com uma educação machista, né? Uma educação ainda que, de alguma maneira, não favorece nem homens nem mulheres. E quando você, de alguma maneira, vai trabalhar o lado feminino, né? Você vai descondicionando, você vai conseguindo melhorar, né, a sua forma de interpretar, você vai tirando o emocionalismo e aí você vai desenterrando, exumando atributos, né, do ginotemperamento que você não tinha antes tão explicitados assim, e talvez nem tivesse se dado conta. É que, na realidade, quando eu fiz esse verbete, só para vocês entenderem, né, eu tentei fazer uma autoamizade comigo mesma. Né? O que eu quero dizer com isso? É que, na realidade, estar num corpo de mulher, e eu não sei quantas vezes eu já fui homem, né, nas existências, eu diria que é um grande desafio também, né? Porque a gente tem uma série de outras vidas, outros comportamentos, outros egos, né, que a gente já assumiu. E imagina, de repente você está num corpo de mulher e você ter que enfrentar, digamos, uma educação machista, eu diria que é bastante desafiador. Você primeiro tem que gostar de estar num corpo de mulher. Você não pode rejeitar isso. E durante muito tempo, né, eu tive um pouco dessa rejeição. Eu achava que era uma grande desvantagem. Então, até mesmo o meu ginotemperamento, ele não era favorável à minha condição de mulher. Né? E isso eu estou batalhando ainda hoje, eu não estou pronta e acredito que vai ser a existência toda. E exumar esse ginotemperamento favorável, né, é um desafio muito grande, tanto para homens quanto mulheres, porque na realidade os homens também podem estar trabalhando o seu ginotemperamento, porque ele existe, né, dentro do androssoma, e é um grande desafio. Quer dizer, o que eu penso dos homens e o que os homens pensam das mulheres, isso tudo está atuando. Obrigado. Okay. Agora aqui, ó, a verbetógrafa. Poderia comentar, Fatologia, página 30, nona a 17ª linha. As escolhas da Consim de temperamento sadio, a relação mãe-filho, a influência da mãe no temperamento do filho e a intencionalidade rígida. A nossa amiga aqui de São Paulo está perguntando tudo de uma vez, tá? Certo, vamos ver se as escolhas da Consim de temperamento sadio, né? A partir do momento que a gente consegue lapidar o temperamento, consegue ressignificar fatos vividos, a gente consegue fazer melhores escolhas, né? Então, até o jeito da gente se relacionar vai mudando, a nossa agressividade vai se diluindo, a gente percebe que, na realidade, nós projetamos muito daquilo que a gente não consegue ser no outro, ou aquilo que a gente reprime,
Então, quando a gente tem, né, começa a fazer escolhas, mas o temperamento já está muito mais dominado, o temperamento, a gente não é mais instintivo, aí a gente tem muito melhores resultados, né? O outro, professor Valdo, qual é? É a influência da mãe no temperamento do filho e a intencionalidade rígida. Certo. A influência da mãe no temperamento do filho. O que acontece? É o ânima, né? Vamos pensar assim, é a mulher interna, a mulher psíquica do homem. Quer dizer, isso tem a ver também com as vidas em que esse homem hoje foi mulher em outras vidas, né? Agora, quando ele está na frente da mãe dele, nessa ressoma, muita coisa é ativada a favor ou não tão a favor, né? Então, se ele vê essa mãe muito dominadora, vamos pensar assim, onde ele percebe que o pai tem uma certa desvantagem, ele pode, esse filho, né? Ele pode começar a se tornar um homem mais que se impõe mais, diferente do pai. E isso vem muito da influência, né, que ele vê da relação entre os pais e como ele se coloca nessa relação. Agora aqui ele está falando de Principiologia, página 31. O princípio é ainda ignorado pela maioria dos componentes da humanidade de a consciência em si não ter sexo. Isso. Uhum. Esse é um desafio, né, professor Valdo? Porque, assim, a gente precisa transcender essa coisa do soma, né? A gente precisa transcender que nós somos consciências, né? Nós estamos ocupando um soma, nós estamos usando um tipo de soma para nos desenvolvermos. Agora, a consciência precisa desenvolver, calibrar, né? Eu diria assim, calibrar o seu ginotemperamento e o seu androtemperamento durante essas existências. Então, isso é bastante desafiador. Isso é o que a gente precisa conseguir, porque a consciência em si não tem sexo, mas ela vai precisar usar o corpo que possui um determinado sexo para aprender algumas coisas, né? Então, por exemplo, se hoje eu estou num corpo de mulher, tem coisas para eu aprender como mulher, né? Assim um dos como maiores eu tenho problemas que nós temos hoje na sociedade, junto conosco da Conscienciologia, é que a turma não quer saber desse negócio de gestação consciencial. Então, se a gente fala que deve substituir a gestação consciencial por gestação, vamos dizer, colocar a gestação consciencial no lugar da gestação humana, todo mundo reclama e acha que isso é a pior coisa que pode existir. Uma pessoa vai pensar em não ter filho. Isso é uma tragédia para a maioria. E é uma besteira, porque isso aí está querendo, isso é o processo da nossa sociedade machista. A maioria dos que falam isso são homens, no jornalismo, está entendendo? Para fazer o quê? Eles não querem que as mulheres saiam desse nível que estão. Tem que ser reprodutora, tem que ser parideira, não pode parir ideias novas, é só o homem que pode fazer isso. Olha, agora essa semana aqui mesmo em Foz, teve um médico que escreveu sobre isso. Esse médico psiquiatra que eu falo que é doido, está entendendo? E ele escreve umas coisas erradas, que está falando para correr atrás do prejuízo, que é uma expressão muito antiga. A gente corre atrás do rendimento evolutivo e não do prejuízo. Agora veja, ele está falando que aqui no CAEC, que nós combatemos os filhos, que a pessoa não pode ter filho. Não, tem um monte de gente aqui que tem filho. O que nós expomos é o seguinte: quem vai fazer a gestação consciencial está num nível superior àqueles que ainda estão presos à gestação humana. E essa turma não quer saber disso. Agora veja, é mais um homem que está falando isso. Eles não querem. Então, outra coisa, tem muitos, inclusive, árabes que pensam assim, porque os árabes colocam uma canga na mulher de tudo quanto é jeito. Não pode ver nem os olhos dela. Né? O negócio é seríssimo. Então, nós precisamos estudar muito esse processo do feminino evolutivo que a Elisete está trazendo aí.
Tem muito aspecto aí para nós estudarmos nesse sentido, muito sério. Agora, lembrar, a gestação consciencial é superior à gestação humana. Já está na hora das mulheres, elas é que têm que reagir. Não são os homens, porque os homens, se deixar, eles vão levando aí. A sociedade é patológica. Então, são as mulheres que têm que começar a mexer. Então, por exemplo, na hora que a Elisete está defendendo um verbete, ela está levando para a gestação consciencial. Na hora que vocês fazem um livro, as mulheres, está levando para a gestação consciencial. Isso é que importa. E é fazer o autorrevezamento multidimensional, multiexistencial, multissecular. Isso é que é o ideal, né? Elisete, fatologia na página 31, é a 11ª linha e 12ª. Por favor. Aonde, por gentileza? Fatologia, 31. página 31, é o final da 11ª linha e vai até a 12ª. E outra pergunta também, o que te levou a escrever esse verbete? Qual foi a inspiração que você teve, o motivo? Esse verbete, respondendo primeiro isso, esse verbete é como eu falei no início, né? Eu precisei fazer amizade comigo mesma, né? Num corpo de mulher. Desde criança, eu me peguei numa cultura machista, numa educação machista, onde eu via, né, as mulheres que eram símbolos para mim em desvantagem. E, ao mesmo tempo, eu não queria aquilo para mim, mas eu era uma mulher e eu também não tinha... Eu não conseguia também me masculinizar, né? Então, era uma crise, era um paradoxo. Na realidade, eu também entrei muito na área exata, justamente, eu fiz engenharia, né? Minha primeira formação foi engenharia, justamente também para não entrar muito nesse meu mundo emocional. Eu não sabia lidar muito com isso, então eu tinha um lado lógico muito forte, então eu me escondi atrás também dessa facilidade, né? Mas eu precisava fazer amizade com essa mulher que eu sou, né? E isso é um trabalho para a vida toda, porque ter que descondicionar, ter que entender diferente. Primeiro, entender que eu não sou esse corpo, eu ocupo esse corpo, né? Eu estou vivendo experiências de uma mulher, mas eu preciso ter esse meu lado feminino mais evoluído, esse meu lado feminino mais solto, né? E ele estava muito preso, ele estava muito censurado. Então, o feminino evolutivo foi essa tentativa. Eu acho que desde pequena eu tenho essa vontade assim de me tornar uma mulher mais tranquila, mais serena, mas sempre com aquela tensão, né? Aquela tensão, até diria para vocês, do meu androtemperamento, né, multiexistencial provavelmente. O meu ânimos, aquele homem psíquico interno, ele era muito duro comigo, sabe? Assim como aqui fora, eu como mulher queria me colocar, esse meu ânimos, ele me castrava demais, e esse ânimos também sou eu, né? Claro que a educação, a mesologia, tudo ajuda a não favorecer, mas eu assumi que tudo isso, de alguma maneira, tinha a ver com o meu modo de pensar. Eu só não consegui entender qual a linha que você quer que eu explique aqui na patologia. No final da 11ª, o estigma imposto aos homens da supervalorização da virilidade e desprezo da energia yin. Ah, certo. É que essa educação machista, ela lesa muitos homens, né? As consciências que hoje estão também de androssoma, ele também não tá sendo facilitado, porque essa energia feminina é uma grande inteligência para a consciência, ela precisa desenvolver isso, mas a educação machista faz com que as consciências, né, que estão hoje, né, ocupando um androssoma, tenham mais, deem mais valor à virilidade do que à inteligência feminina, como se isso fosse se afeminar, como se isso fosse não ser homem, né? E não tem nada a ver com essa parte, tem a ver com a inteligência, né? Aspectos da inteligência. Ok, obrigado. Hein? Tá, Elisete. Oi. Eu queria que você discutisse um pouco a exemplologia, tá? Qual? E principalmente nesse primeiro que você coloca, não estável,
falar um pouco desses condicionamentos anacrônicos. Certo. Exemplologia, deu para escutar? Sobre a desconstrução dos condicionamentos anacrônicos, é isso? Isso, eu queria que você falasse um pouco desses dois, primeiro, dos dois, seus dois exemplos da exemplologia, tá? O instável e o consolidado. Mas desenvolve esse condicionamento anacrônico da feminilidade. O que você está pensando? O que você está colocando? Fala da sua experiência pessoal ou coletiva sobre isso. Na realidade, assim, enquanto mulher, durante a minha criação, eu olhei muito para as mulheres que eram importantes para mim, né? Então, muitos condicionamentos que essas mulheres tiveram dentro da sua educação, da sua época, da sua mesologia, acabaram influenciando em mim também, né? Então, mesmo eu nascendo muito depois do que essas mulheres, eu tinha, digamos assim, o mesmo tipo de condicionamento, muitas vezes sutilizado, achando que eu não os tinha. Né? E quando a gente fala, por exemplo, do feminino evolutivo instável, que é o estado, né, que a gente está hoje, que eu me encontro hoje, assim, existe toda essa... a gente vai em direção a esse descondicionamento, mas a gente sempre se depara com outros condicionamentos que ainda não foram superados. Mas aos poucos, né, quando você vai fazer o seu autoconhecimento, quando você vai fazer suas recins, você... assim, por exemplo, eu sempre quis ser uma mulher independente, mas o que aconteceu? Eu tive problemas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora saiu do ar? Aí é o caso de perguntar, que couve? Que couve? Ela está ouvindo a gente? Alô, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Você está nos ouvindo? Eu estou ouvindo sim. Não, então eu estava falando, então tá. Eu vou continuar, tá? Ok. Eu estava falando assim, ó, que são condicionamentos que a gente acaba recebendo, né, da própria família, da cultura da família, da cultura que está em volta de nós, e que a gente precisa, aos poucos, superando. Superar, pois é, o negócio é complicado, é anacrônico, é do tempo também, né? Isso, eles são sutis, mas eles estão ativos, né? Ativos. Então, quando a gente diz que o feminino evolutivo instável, é porque você ainda precisa pedalar bastante, né? Você precisa ir atrás desse autoconhecimento, dessa desconstrução, dessas recins, e olhar muito os modelos, né? Porque, assim, eu coloquei na fatologia também a inteligência contextual, né? Okay. Quer dizer, em que contexto eu aprendi isso? Quais os personagens, né, que me influenciaram? Como eles viviam? Como eu estava em torno deles também, né? Porque o nosso grande objetivo é depois o feminino evolutivo consolidado, que é para serenão, né? É para serenona, digamos assim. E essa seria a nossa busca. Tá ok, muito obrigada e parabéns pelo verbete. Obrigada. Quem é que está com o microfone? Vamos ver isso aí. Quem é o próximo? Ou a próxima? Hoje é estudo dos gêneros, é muito sério isso aí para nós todos. Vamos pensar nisso. Tem um filme que eles andaram estudando que chama Contágio. Lá eles falam que uma pessoa leva a mão para o rosto
entre 2.000 a 3.000 vezes por dia. Eu estou achando um pouco exagerado, mas agora precisava da gente fazer umas pesquisas. O seguinte: quem é que leva mais a mão no rosto, o homem ou a mulher? O negócio não é fácil. Agora, vocês acham que vocês levam a mão no rosto assim 2.000 vezes por dia? Eu acho que são muitas vezes. Agora, não sei se é 2.000 ou 3.000 vezes que eles estão achando. No contágio, isso é muito importante, por causa do negócio de levar no rosto, que pega, né? É a contaminação na mão, pega na maçaneta, leva no rosto. Então, ó. Aqui, povo que usa bigode, aqui, ó. Turma que usa bigode, tem isso tudo aqui. Tá certo? Sei, mas, por exemplo, uma pessoa que tem óculos, uma pessoa que usa óculos, ela tem mais direito de mexer no rosto, por causa do óculos. Isso aí tem que dar um desconto. Não é isso? Pois é, 125 vezes por hora. Então, veja bem, a cada meio minuto ela coloca a mão no rosto. Está demais. Eu acho tão pouco excessivo. Pode ser que alguns aqui sejam assim, a gente não sabe bem, preciso de olhar aí para vocês e ver. Eu sentado aqui, divido o óculos, a coisa, a barba, eu às vezes mexo nas coisas. Outra coisa, eu tenho aqui uma das minhas posições de pensar e ouvir é essa. Ó. Cada um tem a sua moda. Eu tenho meu estilo. Não vou mudar por causa das 2.000, tá certo? Pegar aqui. Mas olha, pode falar. A Elisete, na página 31, a primeira. 31? 31, a primeira e segunda linha. O feminino certo. E o masculino conscienciais interferindo nas inter-relações. Certo. Tem a ver com o que eu falei também do nosso androtemperamento e ginotemperamento, né? A consciência precisa calibrar esses dois temperamentos. Então, vamos lá. Se o meu ginotemperamento, né, ele é muito forte, a ponto de enfraquecer o meu androtemperamento, a ponto de deixá-lo em subnível. Quando eu estou me relacionando com um homem, por exemplo, né, eu vou querer que esse homem fique, digamos, paralelo ao meu androtemperamento, quer dizer, ele tem que se submeter ao meu ginotemperamento. Então, isso vai interferindo nas inter-relações. Enquanto eu não tiver isso calibrado, eu vou exigir que o outro que esteja na minha frente, por exemplo, o homem que esteja na minha frente, fique muito parecido com o meu androtemperamento. Mas quando você colocou conscienciais aqui, que eu queria... por que você colocou conscienciais? Porque a consciência, ela precisa desenvolver o feminino e o masculino conscienciais, né? Ela tem que desenvolver, calibrar bem isso aí, porque senão isso vai interferir nas inter-relações. Mas quer dizer, se for consciencial, é que tem que ser um masculino, feminino adequado, né? As condições aí. Não, porque assim, na realidade, eu no estágio atual, por exemplo, eu que estou fazendo esse verbete, eu estou tentando melhorar o meu ginotemperamento consciencial. Mas eu tenho um androtemperamento consciencial que está associado a ele, né? Então, são atributos, são inteligência da consciência. E quando eu estou num corpo de mulher, esse desenvolvimento do meu ginotemperamento, do meu feminino, é muito mais forte, né? Porque quando eu estou no corpo de homem, mas eu também consigo desenvolver o meu feminino em corpo de homem. Então, o teu ginotemperamento, ele prevalece você como mulher, geralmente, não sei, né? Agora, existe um androtemperamento, esse androtemperamento você tem que usar adequadamente,
interrogação. Porque assim, ó, a consciência, ela tem o desafio de desenvolver o seu feminino e o seu masculino. Esse feminino, ele está relacionado ao ginotemperamento, né? Digamos assim, mais radical, ao ginotemperamento. Mas o que acontece? Num corpo de mulher, eu tenho androtemperamento também. E esse androtemperamento, como eu falei antes, ele pode vir de outras vidas, né? Ele é um resultado também de outras vidas. E eu preciso calibrar, eu não posso ter um massacrando o outro ou dominando o outro, eu preciso fazer amizade entre esse feminino e masculino consciencial que tem a ver com o ginotemperamento e o androtemperamento, né? Tá ok, usar de forma equilibrada, tudo bem. Tá, obrigado. Ok. Lisete? Oi. Queria te fazer uma pergunta, eu não sei se você pensou sobre isso. Eu pensei agora. Oi. Assim, ó, a gente sabe que a mulher foi culturalmente sempre reprimida e tal, né? Aí a minha pergunta, eu fiquei me perguntando assim, então, hoje em dia, para você atingir o feminino evolutivo, é mais fácil para aquela consciência que foi mais vezes homens do que vezes mulher? Porque é um paradoxo. Porque muitas vezes homem, ele não sofreu tanta repressão como mulher. E hoje ele pode usar a racionalidade masculina para ajudar no feminino evolutivo. Não sei se você concorda, não sei se você pensou sobre isso. Pensei nisso agora. Eu não sei se eu entendi direito, mas assim, ó, eu preciso calibrar esses dois temperamentos. Eu posso ter vivido muitas vezes homem, né? Pelo que eu entendi que você falou, mas o que vai interessar também é como eu lidava como é que era esse meu androtemperamento. Ele engolia o ginotemperamento? Como é que é isso? Eu acredito que é difícil responder, talvez o professor Valdo consiga responder isso de uma maneira mais clara, mas eu acho que o que vale mesmo é as experiências, né? Dentro de um corpo de mulher e dentro de um corpo de homem. Você está falando muito bem, você estudou muito o assunto. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a pessoa tem que ver no temperamento dela o que é que ainda predomina evolutivamente, independente do corpo que ela tem hoje. Com isso, então, ela vai ver se ela corresponde àquilo que ela aplica com o corpo que ela usa. É aí que que aparecem essas diferenciações do corpo da pessoa. Então, se uma pessoa está muito consciente que ela é uma consciência que não tem sexo, ela vai arrumar a máquina do corpo fole de acordo com as necessidades do momento evolutivo dessa vida. Isso é que é o mais importante. Se ela pensa nessa colocação adequada do seu temperamento, das suas tendências, dos seus propósitos, daquilo que ela gosta, das suas predileções, e adaptar isso ao corpo que ela tem, de acordo com a sociedade que ela vive melhor. Por isso que toda lésbica e todo homossexual tem muito problema com a sociedade. Por quê? Isso é antifisiológico. Não é um problema de ir contra a sociedade, não. Está indo contra a função do próprio corpo que aquela pessoa tem. Então, isso aí é um senhor problema. Agora, existem muitas pessoas que estão contra tanto o corpo de homem quanto o corpo de mulher. O ideal seria ter criado uma outra condição para essas pessoas. Agora, o ideal são essas pessoas que precisam de aprender mais, que a consciência não tem sexo. Então, ela tem que se adaptar bem, seja no corpo de mulher, seja no corpo de homem, e desempenhar bem os processos, os autoesforços evolutivos nesse sentido. Então, ela está explicando muito bem, o verbete também é muito esclarecedor. Mas então, Valdo, o temperamento, que é a personalidade, ele é um só, não é isso? Você pode tender, acompanhando o corpo que você tem,
Você vai desenvolver mais feminilidade ou mais masculinidade. Agora, tudo depende daquele nível que a pessoa está naquele momento evolutivo. Agora, o processo é caminhar para lembrar que sexo é uma condição secundária, efêmera. Você está sexuada. Você não é sexuada. Então é muito importante isso. A pessoa está é uma coisa e ela ser outra coisa. Você é uma consciência sem sexo. Agora você vem aqui e arranja um corpo fole que tem um jeito de reproduzir, que é o sexo. Isso é outra coisa. A pessoa tem que entender isso. Agora, todo mundo que fica preso, seja a maternidade, a paternidade, essas coisas, ainda está muito bicho, muito animal. É aquilo que eu chamo de subcérebro abdominal. Então, muito umbilico chacral, muito proto-reptiliano, quer dizer, estão muito ainda zoológicos. É o que eu chamo da primatologia. Então, essas pessoas que combatem o processo da gente falar sobre filho, hoje já existe até sociedades, né, da antimaternidade, essa coisa toda. Então, o povo que combate isso é gente que ainda não entendeu. Uma outra coisa, essas pessoas falam lá à distância e começam a tirar pedra na gente. Mas elas não vêm aqui para debater com a gente. Mesmo esse psiquiatra, ele nunca apareceu aqui para a gente falar as verdades para ele. Ó, você é um boboca. Fica escrevendo aí, um psiquiatra, e por isso que eu chamo que ele é doido, pelo seguinte, jornalista, e fica escrevendo, correr atrás do prejuízo, sem explicar o que é isso. Isso é uma expressão que caiu de moda há milênios. Como é que é? Ele está muito, precisa de estudar mais para poder escrever para o povo, que negócio é esse? Tudo isso a gente teria que fazer as explicações para ele. Não veio aqui, então a pessoa fica tirando pedra à distância, é igualzinho o menino com a tiradeira quebrando a janela. Agora, é justamente o jornalismo marrom, a imprensa marrom. Esse povo é da imprensa marrom, esse psiquiatra é da imprensa marrom. Ele também não é mulher, ele é homem. As mulheres é que sabem que sofrem com a maternidade, né? Porque quando o filho nasce, o filho é só da mãe. Esquece, nessa hora é a mãe que assume. Eu sou mãe, né? Então, assim, posso falar. É a gente que cria, a gente que cuida, agora, a gente veja, que trata, não é o homem que vai lá. Os homens não querem que as mulheres saiam debaixo do tacão deles. De modo geral, a ideia é essa. Olha o processo do feminismo, como faz força, é uma dificuldade. Como foi difícil para a mulher, na Igreja Católica, por exemplo, reconhecer que a mulher tinha alma. Foi preciso fazer um concílio, que durante muito tempo eles acharam que a mulher não tinha alma, só o homem que tem alma. Geralmente, foi um quando custo. A gente estuda, eles agora, criticam, veja bem, para a mulher conquistar o voto na eleição foi um problema. E ainda tem lugar que a mulher... Agora veja, olha só, veja só os árabes. Tampam a mulher que a gente não pode ver nem o olho dela. Eu não estou dizendo o tornozelo, não. É o olho. Às vezes nem o olho não aparece. Aqui usa burca, não aparece nem isso. Então é aquele bicho coberto, está lá. Agora veja, isso porque o homem não quer que ela cresça, quer que apareça nada. Agora veja, até a mãe dele ele faz desse jeito. Quer dizer, eles não respeitam nem a mãe na hora que tira a liberdade de manifestação da mulher. E outra coisa, arranjaram toda uma, vamos dizer, doutrina religiosa em torno disso para impor o processo. Então, é gente que está bem de vida, que tem muito dinheiro do petróleo, igual na Arábia Saudita, e eles perseguindo a mulher em tudo. Agora, já tem mulher hoje, que deve ter sido homem muito recentemente, que estão começando a defender essa situação. É isso que precisa. Tem que dar liberdade para as mulheres. Gente, vocês não acham? Em pleno século XXI, terceiro milênio, uma pessoa andar de burca. Gente, nem na baratrosfera não tem isso. Como é que é possível uma coisa dessa? Agora veja, vai falar isso com os árabes aí, com a turma dos islâmicos. Então veja, há muito fanatismo religioso que precisa ser superado. Outra coisa, aquela nossa amiga que veio aqui, que estava já, ela grávida,
e cheia de explosivo. Na hora que ela ia, que todo mundo caiu, estourou, morreu tudo na hora, matou uma opção de gente. Na hora que era ela, houve um negócio, uma ordem que era para parar, para deixar para outra hora, que deve ter acontecido alguma coisa. Ela, então, a partir daquilo, desistiu. Ela apareceu aqui agora, está querendo escrever um livro sobre o assunto. Pois vamos nessa. Então, veja, a gestante bomba. Ela que esteve aqui, ela é fora de série. Ela está até querendo mudar para cá. Agora, veja, essa foi no Líbano. Líbano é um dos países mais ricos desses árabes todos. Agora, veja, é incrível você pensar isso tudo. Professor, a Tânia Guimarães aqui em cima, sobre essa questão aí, essa pessoa que o senhor está falando é uma quase gestante bomba? É isso? É uma quase gestante? Você não conheceu ela, não? Ela esteve aqui, participou da tertúlia, conversei com ela demais. Está sempre sentada aqui, ó. Quando ela aparecer, eu vou te apresentá-la. Então. A senhora é fora de série. Ela é fora de série. É moça ainda, cheia de vida, forte. Não, entende? Eu não conheço não, mas ela quase... Então, hoje ela quer escrever sobre isso, que ela escapou Perfeito. de ser gestante bomba. Ela fugiu da baratosfera. Não entendi. É o quase gestante bomba. Você também não conheceu a moça, não? Quase ela vai comunista. voltar aí. Ela vai voltar, nós vamos apresentar para vocês. Mas qual foi a situação? Ela tinha se programado para... Eles prepararam tudo e ela estava toda doutrinada, quer dizer, com lavagem cerebral, para estourar tudo quanto é explosivo, e ela é grávida. Lá no Líbano. Na hora que ia, foi um, foi outro, foi outro, foi outro. Na hora que chegou, eu falei assim, agora tem que parar por causa do ambiente lá que não está favorável. Então deixou para outro dia. Na hora que deixou para outro dia, ela falou, gente, isso pode ser uma mensagem para mim, deixa eu estudar. Aí ela voltou atrás, não quis saber mais daquilo e caiu fora. E aí veio para cá? Veio para cá, saiu do Líbano. E veio atrás de mim aí, porque alguém falou com ela para vir conversar comigo, não sei o quê. Hein? Ela tem filhos. Ela tem filhos, tem tudo. Tem. É lógico que foi. Na hora, tiraram na hora. Ela caiu em si. Porque você sabe, a coisa mais difícil que tem é deslavar uma pessoa que está lavada cerebralmente. E lá era tudo quanto é homem-bomba, gestante bomba, e mulher-bomba, e menino-bomba. Vocês sabem que tem menino-bomba, né? Tudo é porque está lavado cerebralmente. Eles acham que eles vão para o paraíso com as 21 mil virgens. Pois e a gestante agora, bomba... Agora, veja, vão diretamente para a baratosfera, porque isso é uma loucura. Professor, a gestante bomba vai para o paraíso e vai ficar o quê? Com 40 homens virgens, é isso? Como é que é? Pois é, a questão é muito interessante. O homem vai com as 40 virgens. E a mulher? Qual é a... Deve ter 40 relação? Virgens, homens agora tem virgens. Outra... Tânia... Deve ser 21 tem outra questão que eu quero... Mil virgens, né? 21 mil virgens. Eu tenho a resposta a essa tua pergunta, Tânia, porque eu vi um documentário justamente com depoimentos de mulheres bombas, de gestantes. Antes, então, né? O que elas diziam, antes da bomba. Que não aconteceu por alguma razão. Tá? Então, qual era a explicação delas? É que não eram 40 homens virgens para elas. Elas seriam as mulheres chefes das 70 virgens ou 40 virgens. Elas seriam as dominantes da questão do harém. As líderes dos bordéis extrafísicos. Professor, eu ainda queria só mais uma coisinha a respeito dessa colega quase gestante bomba. O que é que você quer? O que tu queres, ó cachopa? Não seria complicado a gente estar falando esse caso? Quer dizer, será que ela não poderia ser perseguida? Não, ela está muito por ela firme, ser uma desertora ela está infiel? Muito firme, não tem medo de nada, está ótima. Ela já escapou de tudo isso. Ela está no Brasil. Porque ela é uma desertora infiel. Ela, hoje, tem muita gente contra isso. Vocês não ficam pensando, não. Lá dentro tem um monte de gente contra homem-bomba e mulher-bomba. Os negócios porque tem os radicais de todo tipo, de um lado e do outro.
Agora, o problema dela é ela escrever o livro, isso é o ideal, né? Vai ajudar muita gente a esclarecer, é a tarefa de esclarecimento. Eu expliquei isso tudo para ela. Agora, ó, não fica pensando que essa foi eu que falei para escrever o livro, não. Ela já veio com a ideia para escrever o livro. Por isso que ela veio conversar comigo. É igualzinho o caso da Maria Paula, que ela já tinha escrito o livro, chegou aqui, ela não veio aqui porque eu falei para ela escrever o livro, não. Ela agora está querendo escrever um livro com a Grácia. Mas é a ideia dela já, ela já vinha com essa ideia. Não foi eu. Eu só falo para vocês escrever um livro sobre conscienciologia, isso é outra coisa. A vida é dura, né? O que você quer? Professor, aqui no dicionário, sim, na argumentação, eu queria primeiro perguntar para o senhor o seguinte: o senhor sempre fala que as consciências têm, nós temos em média 9 consciências na psicosfera, não é isso que o senhor fala? Isso era mais ou menos na década de 70, hoje eu não sei mais. Tá, vamos supor que já mandaram uma porção de gente embora, né? Não, vamos supor que seja, só para ter uma referência aqui. Ok. Quando o senhor fala de aglutinação, o caminho nosso para a desperticidade, a tendência é nós tornarmos mais desassediados, porém nós vamos estar aglutinando mais consciências em nossa volta para assistir. Cada vez mais. Então, vamos dizer, essa psicosfera a sua rede de relacionamento interconsciencial se expande cada vez mais. Muito embora vai chegando um ponto que aqueles que você assiste não nota que você está assistindo. É aí que entra o anonimato serenão. Então, isso tudo a gente tem que entender. Você fala consciência intrafísica e extrafísica. Aumenta também a extrafísica. Aumenta tudo. Então, lembre-se disso. Ninguém perde ninguém e você vai assistir aqueles que você prejudicou de algum modo, mesmo que fosse indiretamente. Esses é que são os primeiros que você vai ter que assistir. Então, aí aqui o senhor coloca assim, né? Qualidade da aglutinação cosmoética mega-fraternal gerada pelo ego. O que o senhor quer dizer aí, gerada pelo ego? Não ficou claro para mim. O ego é a pessoa, é a consciência, gerada pela consciência. Pelo estado dele de cosmoeticidade. O que ela pensa, a tendência, o que ela quer, como é que é, de que modo. A situação é dela, cada um tem sua predileção, suas escolhas. Então, é o livre-arbítrio. Então, aumentam também as consciências, ou seja, essa média que o senhor fala, na verdade... É inevitável. Todo mundo a tendência a viver cada vez mais com o maior número de consciências. Entende? Por causa do processo de assistência. Não tem jeito. Isso é igual uma pirâmide, mas ela vai subindo. Você está aqui, ó, no cume, no ápice da pirâmide. Aqui embaixo, ó, a base vai aumentando cada vez mais. O que vai acontecendo é que vai assistindo, elas vão levando e vão trazendo outras, vai sendo esse revezamento. E aquilo vai expandindo. Então, por exemplo, você, no início aí do seu grupo evolutivo, você tinha contato com 5 princípios conscienciais. Com o passar do tempo, você passou para 50, depois 500, 5.000, hoje já são milhões. Você já tem contato com milhões de pessoas. Então, por exemplo, a hora que eu chego e falo sobre o processo já mais de 2 décadas, que eu venho falando insistentemente sobre a TENEPS. Hoje já tem milhares de pessoas já praticando a TENEPS. Nós já temos prova disso. Isso é muito sério. Você está entendendo? Agora veja, o nosso grupo evolutivo está ampliando. Já são milhares de pessoas autoconscientes da intermissividade, do curso intermissivo. Vamos entender. Nós já somos alguma coisa, está começando a aparecer na Terra. Vai chegar um ponto que não vai ter jeito mais de destruir isso. Agora, nós temos aqui que combater todo esse tradicionalismo milenário que tem na Terra de lavagem cerebral, principalmente religiosa, que tem em diversas áreas. Várias facções de profitentes diferentes. Os confrades, os fanáticos religiosos, os fiéis, os crentes. É demais. Então, isso tudo, a gente você está entendendo? Lutando contra o Golias, um pigmeu contra o gigante. A gente está começando com a ideia. Isso é que é a tarefa do esclarecimento. Agora, indo para o verbete
de hoje, mas fazendo uma pergunta para o senhor. O senhor gosta muito das frases, né? Algumas frases que é popular, que o pessoal comenta. Uma das frases que eu escutei durante muito tempo, com relação ao verbete, é que mulher não tem amiga. E o senhor falou que os homens também perseguem. Isso é muito comum na sociedade, escutar isso. Eu não estou dizendo que todas, mas é muito comum mulher dizer assim, não, eu não tenho amiga. Isso é por causa do processo da concorrência. Elas preferem, em muitos casos, ter amizade com homens do que ter amizade com as próprias mulheres. Até teve um comparativo aí do Big Brother, que era difícil uma mulher ganhar o Big Brother. Justamente elas, entre elas, se... Entendeu? Aí vem a futrica, vem a intriga, aí vem o processo que eles aperfeiçoaram, muita futrica e a intriga. Tem muita trairagem, através da monarquia. É quando as cortesãs começaram a dominar o negócio. Hoje existem, são as cortesãs internacionais, são as mais brabas que tem. Lá em Hollywood está cheio delas. Lá o nome era call girl, quer dizer, a prostituta, lá o nome que tinha era call girl. Hoje tem outros nomes, que é a garota de programa, é outro nome que arranjaram para isso. Agora, isso é seríssimo. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje nós estamos vivendo a melhor fase de esclarecimento que a Terra já passou, por causa da Eurbex. Qualquer pessoa, seja homem ou mulher, em qualquer idade, ela pode começar a ter esclarecimento sobre esses assuntos todos e fazer pesquisa, experimentação do assunto. Então, a pessoa pode melhorar mais depressa. A vida hoje é inavaliável, fora de preço, o preço é fora de série. Vale a pena. Entende? Agora, isso, por exemplo, que Elisete trouxe para estudar, feminino evolutivo, é uma das coisas que toda mulher devia estudar. Se ela ainda não entendeu isso, há de estudar. Isso aí é um assunto seríssimo, básico. Por quê? Quem é aqui que sabe qual sexo você vai ter no próximo corpo? Às vezes você não sabe. Você ainda não tem noção disso. Você tem que honrar o corpo que você tem para ver se vai seguir igual ou se vai mudar. Ou se ele vem estropiado. Nunca se sabe. Agora, os corpos que vêm os próximos, ele pode vir alterado, teratológico, ou pode vir até maceteado, que é o macrosoma. Isso tudo está aí. Então, a pessoa tem que estudar. Como é que eu estou fazendo o meu desempenho evolutivo com esse corpo? Eu correspondo àquilo que estão esperando de mim? Eu sigo as instruções de uso que eu recebi? Isso é muito importante. Então, a partir disso, a pessoa vai ter uma vida muito melhor, mais avançada e mais esclarecedora. Então, o senhor também fala uma outra coisa que eu acho que no verbete não tem, a não ser que eu não tenha reparado. O senhor costuma falar que a mulher, quando ela entra na menopausa, ela fica mais masculina. E ela vai mais para o mental soma. Mas isso todo mundo sabe. Não, digo, aí, é o processo da Menor, a dona Menor faz isso. Então, isso entra no feminino evolutivo, né? Porque se ela souber aproveitar essa fase... Mas ela não pode fazer num verbete só, colocar todos esses aspectos da feminilidade, é muita coisa que tem. Professor, essa argumentação não é bastante machista? O quê? Essa argumentação está muito... A meu ver, segundo o meu entendimento, para com isso. Não está machista. Segundo o meu entendimento. A hora porque que eu olha falo, só por qual exemplo, é a base do homem, argumento. A mulher, conforme vai chegando no passar do tempo, vai se tornando homem. Isto é, mental soma são melhor. As próprias mulheres que sabem disso. Isso não é um argumento. Não, isso é uma falácia. Conversa com a Malu, genérica. quando ela aparecer, você conversa com a Malu e porque os prêmios, que ela fala. Porque prêmio Nobel são homens? Por que é? Aqui, ó, vamos agora explicar fisiologicamente isso. A fisiologia da mulher feminina, se ela está grávida, ela perde a lucidez durante a gestação, até 6 meses depois que nasceu a criança. Agora veja, isso aí vai até o ponto da menopausa. Quando começa a chegar na pré-menopausa, esses hormônios começam a diminuir na vida da mulher. Então, o que se passa? A hora que aqueles hormônios são neutralizados, o processo mental somático da mulher, inevitavelmente, vai ficar mais liberto. Isso é fisiológico. Não sou eu que falo, as mulheres mesmo sentem, elas dizem isso. Então, é aí que aparecem muitas mulheres
que começam a pensar com mais racionalidade, deixam de ter tanta reação infantil, você está entendendo? Pelo processo ginossomático, já começa a saber usar o laringochakra, que ela não sabia, que falava demais, desaparece os processos anticosmoéticos de muitas delas. Isso é fato, eu não estou sendo... Pelo contrário, eu mesmo estou aqui falando que os homens estão querendo apertar cada vez mais a mulher, acabar com ela. Pela experiência pessoal do senhor, nessa vida o senhor veio como homem. Eu vim como mulher, eu tive 3 gravidezes, né? Isso. O senhor tem alguma experiência pessoal do senhor? O senhor lembra quando o senhor foi mulher? Lembro, como lembro. É que era essa situação? Quer dizer, essa subadultidade... Minha filhinha. Sou eu? Nessa vida eu perguntei para eles, seria melhor eu vir como chinês, como africano, negro, retinto, como mulher, como homem, como estropiado. Eu perguntei para eles. Eu falei assim, não, é melhor você vir assim, assim, me deram as dicas. Hoje, agora com 80 anos, eu fico pensando, realmente eles pensaram bem. Dentro da trajetória que eu tive na minha vida no Brasil, do interior para vir para cá, para o outro interior, foi a melhor que me deram, foi isso. Eles estavam certos. Porque eu queria vir preto. Foi a primeira que eu quis. Você está entendendo? Isso é o ideal. E outra coisa, não era nenhum processo que você pudesse pensar... Político, social, ou de masoquismo, ou processo que eu estou querendo me impor. Interassistência. Nada disso. O meu problema é porque eu vivi na África. E eu sei como é que são as coisas. Até hoje, professor, até hoje a Até África hoje, a situação é precária. A África é um dos lugares que precisava. Mas eles falaram assim, não, o negócio tem que ser mesmo no Brasil. Foi por isso que eu nasci no interior. Professor, a mesologia, de um modo geral, ela desqualifica. A mesologia, quer dizer, esse planeta desqualifica a mulher. E não tem muitos estudos fazendo isso. Por exemplo... Por isso que as mulheres igual a Elisete, igual a vocês, precisam começar a estudar ginossomatologia. Isso é importantíssimo. Vindo de vocês. Por exemplo, essa moça aí, a tal da mulher bomba. Eu falei quase mulher tudo bomba. que você quiser para te ajudar na questão do livro. Vamos em frente com isso. Ela é fora de série. Até hoje eu não vi livro nenhum de mulher bomba e da gestante bomba. Gente, isso é o top. Sim. Há quantos anos? Desde que apareceu a primeira gestante bomba, que estourou o corpo e matou uma opção de gente, eu estou falando disso. Que foi uma das coisas mais absurdas do século passado para cá. Final do século passado. É um absurdo. Pois é. Tá ok, professor, mas isso é... Dos absurdos recentes, a gestante bomba talvez seja o top. Dos últimos recentes. Uma das coisas mais doidas que tem. Mais absurdas. Mas, vamos dizer, é coisa de dar impacto, pensar numa coisa dessa. Não é fácil. Agora, veja, onde é que fica a ginossomática? Onde é que fica a maternologia? Tudo vai para o espaço. É uma coisa terrível pensar nisso tudo. Agora, ó, a hora que a gente fala em barriga de aluguel, isso fica pequenininho. Tem uma opção de coisa aí que vai para o espaço. Prostituição, isso é pequeno. A gestante bomba é pior do que isso tudo que vocês pensaram aí. Professor, nesse caso, por exemplo, o senhor acha que tem algum tipo, ou existe algum tipo de caso, em que a consciência, antes de ressomar nessa mulher, influenciou ela no caminho e ela entra para provocar essa coisa? Se é um cara que foi bomba. Isso. Aqui, ó, não tem nada que a pessoa venha aqui e ressoma para fazer o mal. Todo pensamento é de esperança da pessoa fazer mesmo o sendo bem. uma Conzel, que também foi homem bomba. Isso aí é pensamento baratosférico. Isso é assediadora que pensa. Todo mundo vem aqui para fazer o bem, para melhorar. A esperança é essa, mesmo que a pessoa seja totalmente pirada. O caminho é esse. Ninguém vai pensar e articular uma coisa para fazer o mal para os outros. Não existe isso. Mas não tem aqueles que querem ressomar para
fazer alguma coisa? Tem gente com todo ponto de pensamento, mas ele ressoma, fica com o corpo tudo inutilizado, aí alterado, ele não vai poder fazer nada. Entendi. Pensa bem no povo que está inválido. Pensa que é à toa? Vamos raciocinar. Pensa bem nisso. Olha a invalidez. Raciocina. Ponha isso na lei de causa e efeito. A gente evita estar falando muito isso para não criar problema. Entendeu? Mas, se uma pessoa começar a raciocinar, ela vai ver, vai debulhar as realidades interdimensionais que tem por aí. Esse é muita caso que o coisa. senhor fala, por exemplo, do pessoal da Cracolândia, que ficou usando droga durante muito tempo, quando for ressomar, as consequências são... Tem muita gente que esteve na Segunda Guerra Mundial. Aqui nós já tivemos vários assim. Mas tem gente com muita energia que pode desenvolver muitas coisas. Hoje eu estava conversando com alguém aí sobre isso. Ele, possivelmente, pelo meu cálculo que eu vi, dessomou na Segunda Guerra, veio agora, tem a família que está um pouco alterada, os elementos, ele está procurando melhorar, ele tem capacidade de superar isso tudo. Os assediadores do passado vêm com a coisa, mas ele está fazendo força. Isso tudo é exemplo da situação de mudança. Agora, isso é a ressoma, é o renascimento, é a mudança. Nós todos estamos nessa. Porque a ressoma ela é coordenada por amparadores, então ela sempre é para a pessoa melhorar. Né? O amparador sempre quer o melhor para a pessoa dentro do contexto dela e do fôlego que ela apresenta. Isso aqui é importante nós pensarmos. Outra coisa, pensar que nós temos gente que eles estão olhando para a gente. Nós temos assistência, nós temos proteção, nós temos segurança se a gente quer. Não é só assediador, não é só gente mal intencionada, não. O que predomina mesmo no duro, no universo, é o bem e a boa intenção com discernimento. Esse é o caminho, não tem outro jeito. Por exemplo, vocês não vão ver, olha na astronomia, um dia desse eu tive que falar isso aí com uma pessoa que está desesperada. Olha na astronomia, os planetas ou os astros não estão tudo estourando, não. Tem muito que está aí fixado, arrumadinho, não muda nada. Esse sol que está aí, desde que o homem é homem, que conhece a história, está do mesmo jeito, mais ou menos. De vez em quando ele dá umas explosões, mas está firme. Então a maioria dos astros estão assim, eles não estão tudo doidos. O universo não tem loucura. É tudo quadradinho, mais do que a matemática. Só a matemática não vale nada perante o universo. Ele é muito mais, você está entendendo, regular, adequado, em cima do lance, equilibrado, harmonizado. Isso aqui é importante, a harmonia. Então vamos pensar na harmonia, o tempo todo na harmonia, que nós vamos entrar dentro do fluxo do cosmos. Isso é que interessa. Porque tem pessoa que acha que o mundo está estourando, que vai haver, sabe, uma bomba atômica cósmica, que vai acabar com tudo. Gente, são bilhões de galáxias. Tem galáxia que tem bilhões de astros. Como é que fica isso? E assim vocês vão fazendo o cálculo. Como é que fica? Olha a astronomia, está aí, é uma ciência. Professor. Todo mundo admite os princípios da astronomia. E outra coisa, cada vez que estão estudando, mais os números estão aumentando. O problema é esse. A situação é essa. Então, equilíbrio é o que existe mais por aí afora. Professor. E equilíbrio é o que nós esperamos de vocês. Aqui no B. Mas não existe ressoma patrocinada por assediador? Como é que é? Ressoma patrocinada por assediador. Não existe isso, não. Eles, pelo contrário, eles às vezes tentam segurar as pessoas para não vir. Tem muito caso assim. Tem casos, por exemplo, que eu já vi. Isso é muito ensinado em si, para o CPC. A mãe não se preparou para a gravidez. Fumava, bebia, aquele negócio todo. A criança que veio arranjou o assediador, daí a pouco estavam os três. Então, criou um triângulo anti-amoroso, quer dizer, odiento, odioso, entre a mãe, o rebento que ia nascer e o assediador dos dois. Eu já vi isso tudo. No fim, ela teve eclâmpsia, morreu, a criança morreu e foram para a baratosfera de novo.
Tudo isso eu já vi. Pois é, essa ressoma... Antes, durante, depois não pude fazer nada. Todo mundo ali, aparador do mesmo jeito. Não puder fazer nada, porque quem comandava aquilo em primeiro lugar era a mãe. Agora a mãe... Já pensou, por exemplo, essas mães que aparecem grávidas lá na Cracolândia? Cracolândia em São Paulo, Cracolândia no Rio, Cracolândia em Porto Alegre, Cracolândia onde tem. Foi o amparador que patrocinou essa ressoma? Com crack. E outra coisa, ela está emagrecendo porque não tem dinheiro para comer, porque todo o dinheiro que ela pega é para comprar o crack. Vai morrer logo com a criança dentro. Mulher bomba, igual as outras. Pois é, mas então esse caso que o senhor citou... Essa barriguinha da moça lá, tudo, e ela atrás do crack. Totalmente já alterada, magra, tudo. A gravidez horrível. Pois é, nesse caso que o senhor citou mesmo, foram os amparadores que determinaram a ressoma dessa consciência nessa mãe? Todo mundo está aí. Quando vê, tem a possibilidade de melhoria, ela ressoma. Agora, as interferências, as intercorrências, os acidentes de percurso, aquilo que vem contra isso, está na mão de quem for. A primeira coisa aí no caso é o pai e a mãe, que tem que vir em primeiro lugar. Depois, quem renasce. Como é que é a relação entre as energias de quem renasce com a mãe? Por exemplo, você acha que uma mulher, por exemplo, ela está aí, ficou grávida, aí ela começa a vomitar, em 2 meses vomitando. Essa consciência que está chegando é problemática com ela. Os dois não se dão bem. Já, às vezes, ela vai ter uma segunda gravidez que ela não teve nada. A gente percebe isso claramente na clínica. Não me deu enjoo, nem vômito nenhum. Como? Aí vem aquela criança que vai apaziguar a família, pacificar todo mundo, dar umas lições para a mãe, para o pai. Tem tudo isso. Mas os 2 casos foram definidos pela equipe de amparo. Sim. Okay. Sempre tem gente que está querendo melhorar. É porque quando a gente discute sobre aborto no CPC, quando a gente faz discussões sobre isso, eu estou falando isso até por questões didáticas mesmo. Uma das questões que são colocadas é mais isso. Essas coisas é o evoluciólogo, esse que entende mais da turma, da equipe. Entende? A equipe evolutiva, o grupo evolutivo. Então, o evoluciólogo é que comanda mais essas coisas todas. E ele geralmente conhece tudo. De trás para diante, do avesso, do direito, para cima e para baixo, sabe tudo. Não é fácil. Tem muita coisa para a gente estudar. Mas então, minha gente, qual é o próximo passo? Quem está com o microfone? Sim. Da parafatologia. Sim. Na 6ª linha, a serexialidade na condição de paratecnologia evolutiva para a harmonização das energias Yin e Yang. Queria que você aprofundasse nessa paratecnologia evolutiva. Na realidade, nascer num corpo de homem, né, e depois em corpo de mulher, fazendo essa, como é que a gente diz, essa troca, né, conforme o momento evolutivo, isso é uma paratecnologia, né? Onde a consciência vai conseguir harmonizar essa energia feminina e masculina, Yin e Yang. Agora, da parafatologia, eu queria destacar, se vocês me permitissem, uma coisa que foi muito importante, assim, na confecção do verbete. E foi quando eu li também o artigo da Dulce Dow, né, que fala assim, ó, o desembaraço de interprisões grupocármicas com consciências opressoras presas ao passado, com hábitos e posturas de discriminação às mulheres. Nossa, gente, quando eu escrevi isso, muita coisa, digamos, movimentou, né? Então, eu acredito que a gente tem muitas coisas para resolver multidimensionalmente, né, em outras vidas, porque sabe lá quais os links, né, que a gente não tem. Por exemplo, eu hoje no corpo de mulher, pensando, né, muitas vezes como um homem, né, que não favorecia a mulher, e mesmo eu não gostando da condição machista, né, que eu encontrei aqui, quanta coisa não pode ter sido devido a essas interprisões grupocármicas, né?
Então, como é que é? Essas nossas intermissivistas não vão falar nada? É? Estamos aguardando aí vocês. Não, os homens também podem falar, pode falar. Enquanto isso, uma pergunta do dicionário aqui, professor. Sei. O que é? Da robexologia, eu fiquei pensando aqui, e a minha pergunta é se a radicalização de alguns meios de comunicação, né, de jornais, de rádios, né, esse povo fala bem radical nos Estados Unidos, na Inglaterra, tem muito disso. Então, até que ponto isso aí está relacionado à questão da reurbanização extrafísica? Não, tem muita com os réus que estão renascendo. Essas criam, às vezes, radicalização. Se essa radicalização é um processo de extremismo negativo, anticosmoético, é porque é com os réus. O processo é ver isso, seja de onde for. Uma das coisas piores que eu tenho, que eu acho que são das com os réus atuais, é o processo dos neonazistas. Agora, veja, tem umas pessoas doidas. Aquele cara na Noruega, por exemplo, lá, que matou aquele monte de gente. Isso é uma loucura. E outra coisa, ele é muito consciente, foi feito tudo de caso pensado. Aquele é exemplo clássico de consciência. Pois é. E outra coisa, eles ainda tinham dúvida se o cara é consciente. Não, ele deve ser doido. Não é doido coisa nenhuma. É muito autoconsciente. Agora, parece que reconheceram que o homem é normal e que precisa de ser preso mesmo. Agora, a Noruega, eles têm muito politicamente correto, porque essas coisas nunca aconteceram lá, né? Eles não estão preparados para uma criminalidade num nível tão devastador igual esse. Então, isso aí é um senhor problema, é um choque. Eu fiquei surpreso que eles não deixaram ele falar. Eu achei isso muito bom. Não deixaram ele falar em público. Mas não pode mesmo. No início foi assim. Mas agora parece que reconheceram que ele é normal e que precisa de ficar à mesa numa masmorra para o resto da vida. Isso é que seria o ideal. Entende? É a turma vamos dizer, o grupo do Datena, que é a turma que precisa, que o Datena vive vendo esses casos assim. Professor, mas no jornal hoje disseram que ainda não decidiu se ele é um cara louco ou não, de manhã. Não, mas eu vi no iPad que já tinham reconhecido que o homem é normal, fez tudo de caso pensado, não tem nada de loucura. Que ele tem que ficar preso. Já tem gente lá falando isso com muito vigor. E o incrível é que diz que ele alega legítima defesa. Durma com essa. No jornal falou isso. Verdade, né? Legítima defesa, cara. Agora eu vou te contar, né? Agora lá, eles precisam de melhorar agora a jurisprudência da Noruega, porque eles não estão preparados para isso. Estão muito assim, iludidos, né? Muito infantis na história. A jurisprudência é mais séria do que isso. Então, tudo numa vida boa, aí aparece o cara lá e põe fogo na casa. Esse caso é terrível. Esse caso é um dos piores que aconteceram nos últimos tempos. Agora, ele matou ao todo, parece que foram 87 pessoas. Né? Sim, foi por aí, foi quase 90. É muita coisa. Tudo jovens, de 12. Agora matou os jovens, tudo um por um, né? Com um tiro para cada um. Durante 1 hora. E ficou uma porção traumatizada também, que estava lá. Ali, os que não morreram ainda estão tudo traumatizados. Exato. É um absurdo isso tudo. Agora, eles precisam de ver essa jurisprudência deles. Que eu vejo isso, o processo de direito lá teria que apertar isso demais agora. Eu acho que eles deviam de ter também um certo auxílio da ONU, de outros países que conhecem o processo de criminologia mais avançado. A Noruega não tem um nível desse para entender. Professor, esses países nórdicos estão tudo um pouco no paraíso, eles estão fora da realidade. O senhor teve algum contato nas vidas passadas com Confúcio? Um pouquinho. Era chegada. Não, eu era chegada da família. Pois já me falaram. Eu não vou fazer uma afirmação, me falaram, né? O senhor teve uma correlação direta com ele. Né? Existe até minha biografia na enciclopédia sobre isso. Não, porque que esse negócio é tão antigo, por isso que eu falo.
Não, porque eu comecei a ver um filme ontem, eu estou dizendo que comecei e não terminei porque o filme é longo. Não sei se você ouviu falar, Batalha pelo Império. Como é que é? A Batalha pelo Império. Sim. E conta a história do Confúcio. Sim. Ele usando as estratégias dele justamente para evitar que a China tivesse aquelas guerras entre as províncias lá e tal. Agora, aí me falaram que o senhor teve... Vamos sintetizar o interesse maior a respeito de Confúcio. O que ele era melhor na história toda é que ele que praticamente trouxe o processo da docência, da aula, da lição, né? do ensino. Ele que deu as primeiras demarcações sérias da vida de um ano letivo, da aula que deve ser dada, do comportamento letivo, e entende, da aula. E ele espalhou essa ideia. Essa que foi a vida mais séria dele, o aspecto mais sério da vida dele e tudo que ele fez. O mais, agora entra aí uma opção de coisa que eles tentaram fazer religião com isso, forçar a barra. Mas o homem não. O aspecto mais sério dele era o pedagógico. Foi ele que criou o processo de docência, de dar aula. Ele era fora de série. Quando eu parei, tinha uma província que iam chamá-lo para fazer tem muita preceptoria. coisa que eles fazem tudo errado dele. Fizeram um negócio dele aí, tem até filme, mas não corresponde a ele. Ele era um cara que tinha mais de 2 metros de altura e tinha um negócio no pescoço. Você está entendendo? Grande. Assim, ele era alterado, ele era um cara grandão, diferente, chamava atenção. Então ele impunha muito devido ao processo da presença dele, por isso que ele conseguiu fazer o processo da docência, então, da isso aula. Praticamente 500 anos antes de Cristo, né? Pra você ter uma ideia. É por aí. Hoje, o senhor tem ideia do nível evolutivo dele? Que situação que ele está? Não, eu não sei como é que ele está, não. Eu perdi o homem de vista porque ele subiu muito, não sei onde é que ele foi. Pode ser que ele esteja aí na casa de vocês, a gente não sabe. Mas ele foi parente direto do senhor, né? Eu fui. Eu fui neto dele. Neto você tem ideia? Tem, está tudo registrado, a situação toda. Agora, eu sabia disso por causa das minhas retrocognições do Zé. Eu, pequenininho, já sabia disso. A filosofia do meio, ele está falando que é o livro? Esse é outra pessoa, que é o cara lá que a gente ajudou. Eu trabalhei mais com a questão de moral da história. Eles não trabalharam para isso. Eu me especializei em moral, que é isso que eu chamo de cosmoética. E ele falava muito ética. No filme ele fala ética, questão de ética. Falava, mas era pouco a situação, porque o problema todo era harmonizar e equilibrar o processo de dar aula, para a pessoa aprender. É o aprendizado. Agora, eu é que me bati por isso e eles me perseguiram. Eu sofri um bocado com esse negócio todo. Pra você ter uma ideia, eu tinha processo recorrente até há pouco tempo. Eu lembrava daquilo. Entende? E não foi fácil. Agora, para mim, você sabe, às vezes a pessoa lembra de coisa muito ruim para ela poder fazer assistência hoje. Para ela fazer o rapport, ter contato com aquele povo que precisa de assistência. Eu custei entender isso. Então, por exemplo, você tem uma coisa ruim do seu passado para poder defender aquelas pessoas que ainda estão na ruindade. Você está entendendo? Você ajudá-las, assisti-las. Você tem que ficar mais ou menos, porque senão você não tem rapport. A afinidade, a empatia não funciona. Não aglutina. Eu custei a entender isso tudo na minha vida. Hoje eu entendo com calma, com muita paciência, tudo já sentado. Eu sei bem as coisas, como é que são. Por isso que aparece esse monte de gente aí que vem nos assistir. Quando você entende, você como consciente, começa a entender as condições interdimensionais e as relações que você tem com o consciex, elas vêm mais e ajudam mais a você, porque tem mais ambiente. Há menos dificuldade de contato, de, vamos dizer, intercâmbio. É o que acontece hoje. Eu estou escrevendo agora um verbete do dicionário, que é justamente uma coisa dessa, que é o processo, vamos dizer, você sabe o que é uma escolta, sabe? Escolta. Então, por exemplo, uma escolta que vem uma porção de gente, vigilantes, guarda, polícia, às vezes
uma porção de veículos, segurança, uma porção de gente, segurança, tudo isso. Isso é uma escolta. Agora, o que se passa? Nós estamos hoje passando aqui, na questão da conscienciologia, nós estamos passando para a para-escolta. Nós estamos recebendo assistência de para-escolta. Por isso que tem aparecido essas consciências todas que nós estamos vendo aqui, como é que é. Quase todo dia tem. Nós já fizemos uma relação. Até um monte, é mais de uma dúzia mais séria que tem aparecido nesses últimos 2 anos. Isso é a para-escolta. Agora, estou fazendo um verbete que é para-escoltologia, que é estudo disso, de um lado e do outro. São as equipex que estão se manifestando mais seriamente para nos ajudar. E todo dia aparece aqui. Agora, isso, por que é que eu estou fazendo a mega euforização? Por causa disso, para ampliar isso. Por que é que eu estou mostrando de vez em quando o que é o para-banho energético? Por causa disso. Entende? Então eu mostro, falo assim, tem aqui fulano, está aparecendo aqui, vamos ver o que é. Agora, para que a turma aqui, que está mais chegada, que está conhecendo as coisas como é que são, comece a entender o que é isso. Esse é o jeito de ampliar a situação. Agora, deixa eu falar uma coisa. Agora, essa para-escolta é um fato. Agora, veja, eles sempre tentaram fazer essas coisas, mas nunca isso pode ficar explícito. Porque sempre vem uma corrumaça, uma avalanche de loucura, de lavagem cerebral, de dogma, de religião, do diabo a quatro, de besteirada religiosa. Aquilo envolve tudo, joga tudo no buraco. O senhor falou um negócio interessante para assistência aí, que o senhor falou que provoca mais empatia. O senhor se colocar, como é que é? Você pode... O que nós estamos tentando fazer é justamente isso. Por exemplo, tudo que eu estou tentando fazer, desde que nós fizemos esse prédio aqui, da tertúlia, foi visando isso. Eu já fazia tertúlia há muito tempo. Aí eles falaram assim, olha, agora vamos oficializar cada vez mais e concretizar esse caminho que nós estamos seguindo. Então, quando aconteceu isso, eu falei, faz mais ou menos uns 2 anos, para 3, que eu falei assim, eu agora vou começar a falar umas verdades aqui, mais sérias. Foi aí que começaram a situação. Como a situação começou a ficar, vamos dizer, no caminho certo, e mais ou menos com certo equilíbrio, entende? Eles fizeram a interlúdio. A interlúdio começou a dar mais força para a gente. É como se tivesse... continuamente a manutenção do problema nosso aqui em Foz. Com isso, então, agora eu já posso falar na para-escoltologia, que é a escolta. Eu sei disso há muito tempo, mas nunca escrevi, eu nunca falei isso aqui. Nunca falei, é a primeira vez que estou falando em para-escoltologia aqui, ou para-escolta. Agora veja, é uma escolta, não adianta falar que não. Ela não chega a ser militar, o problema não é militarismo nisso. Mas é uma defesa. O que é um amparador de função da TENEPS? É um homem da escolta. Ele é um segurança. Ele é um guarda. Agora veja, nessa escolta às vezes tem bombeiro, tem segurança, tem guarda, tem professor, tem um monte de gente. Tem o volante, quem dirige, como é que está? Central extrafísica. Pois aí entra tudo. Agora, eu estou tentando agora colocar tudo isso num verbete pequeno de 3 páginas para o povo começar a entender, para a gente começar a conversa. Para-escoltologia. Valdo, dentro desse, aqui no B, dentro desse contexto multidimensional que você está falando, relacionando aqui com o verbete do dicionário, queria que você aprofundasse na relação do inversor existencial nessa questão da quantidade e da qualidade das companhias, tanto intrafísicas quanto extrafísicas. Não, o problema todo é que os afins se atraem. Se você tem uma tendência boa, todo mundo você vai atrair gente de tendência boa. Então, o problema nosso é qualificar, melhorar, burilar as nossas tendências conscienciais, cosmoéticas, evolutivas. Quanto mais você chega-te aos bons, você vai ver como é que você é. Seja evoluído ou não, você vai ver. Porque você vai fazer uma relação, aquela pessoa que é o exemplo serve de espelho. Você começa a ver o seu nível real. Então é muito importante a gente arranjar as amizades raríssimas, essa coisa toda.
Agora, eu tenho procurado, nos últimos anos, abrir um jogo a esse respeito, mesmo que o povo não me entenda. Então, por exemplo, minha relação com o Serenão, minha relação com a Luciolo, minha relação com o Amparador, minha relação com o povo de vidas anteriores que a gente tem, que eu lembro, que tem contato até hoje. E outra coisa, esses amigos todos estão aparecendo agora. Mais uma coisa, dentro da Invexis, na fase da adolescência, a gente busca assim, cortar vínculos ociosos, amizades ociosas e priorizar. Então, essas você tem que escolher. Tem gente, por exemplo, que dá valor demais para uma amizade ociosa. Então, ele põe ali 70% do tempo dele dedicado àquilo. Isso é uma perda de tempo. Mas e qual a relação disso com você priorizar as amizades evolutivas, aumentar o seu nível de evolutivo de maturidade e isso fazer com que você tenha mais consciências patológicas perto de você? A primeira coisa é o seguinte, é você escolher quem é o seu duplista. Se é uma jovem, tem que escolher o duplista. Aquele duplista atende às necessidades evolutivas suas e dele? Isso é que é o mais importante, você tem que ver. Começa por aí. Depois vem o resto. Depois vem os colegas de profissão. Quais são os colegas de profissão que você escolhe? A gente tem que saber. A escolha dos colegas de profissão. Muito sério. É o ciclo de relações que você tem. Aquela rede social que você mantém. Isso é importantíssimo. Você entendeu, né? Agora aqui. Professor, na tertúlia de ontem o senhor comentou sobre os ataques de pânico que estão se generalizando. Ao que me parece, é fruto, dentre outros problemas, dos assédios. O senhor acha que, devido à mobilização da reurbanização, as consciências da baratrosfera afetam o emocional das pessoas de maneira epidêmica? Pode ser, mas não é tanto assim não, porque os amparadores estão vendo isso. O problema é que a população está crescendo demais. Nós já somos 7 bilhões de pessoas. Então, o número de consréus aí que está aparecendo é muito. Então, tudo é possível que está acontecendo. Tem que ficar de olho. Minha filha de 7 anos vê com certa frequência vultos de coloração escura. Dentre esses, vê também vultos escuros de animais pequenos e dóceis, como exemplo, um cãozinho recém-dessomado, o qual minha esposa tratava. Existe explicação para a coloração escura a qual ela vê, mesmo se tratando de animais dóceis? Sim. Esse negócio de cor é uma coisa secundária. O que se de ver é a intenção do princípio consciencial. Isso de ser preto, escuro, branco, luminescente, amarelo, azul, isso tudo é secundário. Precisa de ver a qualificação da intenção daquele princípio consciencial. Por que ele está aparecendo com aquela cor? Porque às vezes ele é daquele jeito. Tudo é preciso de ver como é que é. Quer dizer, ele era daquele jeito, então se apresenta daquela forma. Agora, a nossa verbetógrafa, Elisete, olha só. Penso que devido à multiexistencialidade, mudamos o sexo apresentado no nosso corpo físico, mas não necessariamente os preconceitos, as referências e modelos mentais de papéis desenvolvidos no decorrer da existência que vêm da paragenética. Você estudou sobre a ação da consciência num corpo feminino, mantendo as referências mentais e padrões de comportamento quando ainda estava em um grupo masculino. Quero dizer, a mulher que é mais machista do que o homem, a mãe que educa a mulher submissa e o homem machista. Na realidade, o verbete pega muito sobre isso, né, professor Valdo? Porque sim, quando eu falo lá da relação da mãe com a filha, da mãe com o filho, a relação entre os pais também, mexe muito nessa coisa do machismo, né? Então, por exemplo, assim, eu vi um colega falando aí que as mulheres não são muito amigas das mulheres, né? Como é que eu interpreto isso? Por hipótese, é que quando uma mulher também vai olhar para outra mulher, tem que ver se ela está olhando, né, com o ginotemperamento ou com o androtemperamento dela. Porque muitas vezes o androtemperamento de uma mulher é muito duro com a outra mulher. Então eu acredito que isso pega, né? Agora aqui,
Gostaria de saber sua opinião médica desses casos de morte súbita que ocorrem de tempos em tempos no futebol. Mesmo com a modernidade dos aparelhos da medicina atual, ainda acontecem infartos fulminantes em atletas que aparentavam ter uma saúde física e consciencial. Por que ocorre esse fato lastimável? Porque os jogadores não são bem estudados do ponto de vista médico, clínico. Precisa de estudar mais. Por quê? Eles não estudam, por exemplo, precisa de ter, junto com o médico, um psicólogo, para ver qual a reação daquele jogador com respeito ao processo de criar um estresse mais forte que o jogo de futebol dá. Vocês sabem que numa partida só de futebol, um jogador, ele pode transpirar de uma tal maneira que ele pode perder até 2 quilos do peso dele. Isso é uma coisa absurda, se você pensar. Então, esse movimento mexe demais. Se a pessoa tem um temperamento que ela não está acostumada com tanto estresse, aquilo dá um colapso no processo e vai atacar o coração. Então, ele pode ter analisado, viu o coração, está tudo aparentemente bem, mas não foi feito um estudo do temperamento da pessoa. Então, por exemplo, a primeira coisa teria que ver, fazer um teste com a pessoa, lá com o jogador, para ver como é que ele acusa um estresse maior. Era a única saída para ver isso. Sabe que essa pergunta já me fizeram isso há muito tempo, na década de 70, e eu falei a mesma coisa desse modo. Porque eu estava falando numa das minhas palestras, uma certa instituição, e falei sobre o caso lá de West Point, que é aquele lugar que tem os cadetes nos Estados Unidos, que o rapaz estava na fila lá na hora que mandaram perfilar e acertar a coisa toda, ele com 18 anos, ele ficou muito sério, porque eles lá são muito exigentes. Então, a hora que o instrutor foi chegando para falar umas coisas com ele, ele caiu assim de uma vez, pá, duro, infarto miocárdio, morreu na hora, tinha 18 anos, louro, cheio de vida. Agora, em West Point. Então, isso foi uma das coisas que mais chamaram a atenção nos Estados Unidos na ocasião. Isso foi na década de 70, para vocês terem uma ideia. Então, eu comecei a expor essa situação. Falei assim, olha, jogador de futebol é a mesma coisa. Outra coisa, o torcedor do futebol, a mesma coisa. É um monte de gente que morre torcendo. Aquele gol que ele esperava que fosse feito, não foi. O cara cai lá, entrega as baratas. Quer dizer, muita gente morre no estádio. Então, isso aí é uma coisa muito séria para nós pensarmos. Há muito estudo que não é bem feito. Eu já expliquei aqui um caso que eu quero relatar para vocês, muito sério, que eu acompanhei. Havia um advogado no Rio que trabalhava lá, numa instituição muito séria, ajudando todo mundo. E ele, então, precisava de fazer uma viagem. A viagem até com outros companheiros, que era até colega dele, advogado, gente da instituição, aquilo tudo. Ele, então, antes de viajar, pelo jeito que eles olharam para ele, eles acharam que seria bom de fazer um check-up. Então, o que ele fez? 2 dias antes, ele fez um check-up geral no hospital. Levantaram tudo ele do avesso. Não, você está tinindo, está ótimo. Ele foi para a viagem. 2 dias depois que ele estava na viagem, junto com os companheiros dele, ele teve um infarto miocárdio e morreu. Aquilo foi uma bala, na instituição, com os médicos, colegas, advogados, todo mundo no Rio. Então, você veja, o check-up não foi bom. Faltou alguma coisa. Isso que eu estou falando tem lógica, porque esse final de semana agora morreu uma moça negra, 26 anos, de vôlei. Não é nem futebol, de vôlei. Quer dizer, o estresse do vôlei também é um dos esportes mais... Vôlei é bravo. O atleta geralmente morre mais por arritmia e não por infarto. O torcedor é mais por infarto do que por arritmia. Então, existe uma sobrecarga muito grande no atleta. O atleta trabalha com a frequência acima da frequência máxima. Quando ele já tem qualquer tipo de predisposição, também tem esses que fazem uso de anabolizantes, porque eles precisam dentro do próprio esporte, já foi denunciado que muitos podem ser pegos. E outros também têm uso de droga. Abusam disso, na hora que faz a sobrecarga no esporte, ele tem arritmia cardíaca e morre.
Agora, o torcedor não. Geralmente, o torcedor ele está um pouco mais idoso, barrigudo e é fumante. Esse é mais de infarto do que o atleta é mais por arritmia. De modo que vocês tenham cuidado com a partida de futebol, tá certo? Olha, eu agradeço muito a Elisete, toda a paciência dela de responder as coisas todas. Espero outros verbetes de você, tá certo? Vamos nessa. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 66 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 8 perguntas online, 9 votos presenciais e 2 votos online. Hoje os recados são da Eliana sobre a mostra fotográfica Hércules Galó, João Paulo sobre o curso Consim Cobaia e a Malude sobre o curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador. Agora com vocês o Fernando com o programa Amigos. Boa tarde a todos. Queremos informar mais uma vez que a equipe de tecnologia e o grupo de TI do CAEC, da equipe de Tales também, já colocou mais 3 obras à disposição no Holoserver. Então, quem vai pesquisar pelo Holoserver, isso também, quem está à distância pode fazer pelo site do Programa Amigo da Enciclopédia, é um privilégio associado ao Programa Amigos. Nós temos agora 22 obras. Então, as 3 que foram incluídas são a Enciclopédia da Conscienciologia, edição 2012, com 2.146 verbetes, o Manual da TENEPS, terceira edição, 2011, também está disponível, e o livro Onde a Religião Termina, do professor Marcelo da Luz. Então, são mais 3 obras disponíveis para pesquisa pela ferramenta do Find lá no Holoserver. Além disso, você pode também fazer o download, a baixa da Enciclopédia da Conscienciologia, edição 2012, para o seu computador no site do Programa Amigos. Obrigado. Boa tarde. No sábado, dia 14, foi aberta oficialmente a mostra fotográfica Hércules Galó, trajetória de um empreendedor evolutivo. E tivemos a participação de 72 pessoas, o que foi muito bom. Mas a mostra continua na holoteca, aberta a vocês, até o dia 13 de maio. Então, convidamos todos a conhecerem o trabalho, né, a trajetória desse empreendedor evolutivo, Hércules Galó, que é também o Hércules aqui, este amparador que o professor Valdo se refere aqui na Conscienciologia. Obrigada. Boa tarde, vim falar em nome da Consciência e do CEEC, do curso Consim Cobaia Voluntária, que agora em abril vai acontecer no dia 21, vai ser no próximo sábado, agora, esse sábado, começando a partir das 3 da tarde. É um curso de duração só de 1 tarde, começa às 3, vai até às 8h30, com 3 campos de consciência cobaias. São só 10 vagas. E já adiantando, quem quiser se programar, até os teletertulianos ou os tertulianos e os cognopolitas, o próximo Consim Cobaia, depois desse de abril, vai ser no dia 1º de maio, que é um feriado. Está no meio da semana, mas é um feriado, dia 1º de maio. Então, repetindo, Consim Cobaia agora no dia 21 de abril e depois no dia 1º de maio e as inscrições no CAEC. Obrigado. Boa tarde. Em nome da Reconsciência, eu venho divulgar o curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador. Ele está distribuído em 10 módulos, mais a imersão da heterocrítica de obra útil. Começará no dia 19/5/2012 e terminará dia 19/5/2013, isto é, 1 ano de imersão. O investimento, ele será de R$ 1.500 para maiores de 60 anos ou menores de 18 anos, um preço especial, R$ 1.000. Se estiverem interessados, procurarem por mim ou pelos voluntários da Reconsciência. O telefone é 9993-2000 ou pelo facebook.com/reconsciência. Boa tarde e obrigada. O verbete eleito para amanhã é autoconfiança intelectual, a especialidade mental somatologia. A autora, a professora Adriana Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.